Vamos lá, último vídeo do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, último vídeo de teoria. Nós teremos pelo menos mais 5 vídeos de exercícios, só com exercícios. Artigo 316, nós já falamos, a pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Nós estamos falando da revisão. Nós vimos o recurso, nós vimos a reconsideração e agora a revisão. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Em uma revisão processual, uma revisão do processo administrativo, a autoridade administrativa, ao analisar, percebeu que havia uma falta maior, ele não pode dar uma pena maior, somente aquela mesma pena ou uma menor. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado, se falecido ou incapaz. No caso de falecimento, o que a família está querendo? Limpar o nome daquele servidor. Vamos supor que o servidor ele sofreu uma penalidade de demissão e depois disso ele entrou em depressão e faleceu. E o que acontece? Ficou com o nome sujo e ele era um profissional dedicado. Surgem provas novas, surgem fatos novos que provam a inocência. Então a família vai querer ali o restabelecimento funcional, o restabelecimento do nome, da honra daquele falecido. Ou, no caso de incapaz, aquele funcionário, ele sofreu um acidente e se tornou incapaz. Será por quem? Seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado, quando quiser fazer o quê? A revisão do processo administrativo. No caso de morte, ou incapaz, no caso de morte, para recuperar aquela honra do funcionário, ou direitos que ele poderiam ter se não tivesse perdido, se demitido. E do incapaz também, direitos que ele poderia ter trabalhistas ali se não tivesse sido demitido. Observe que é taxativo o rol das pessoas que podem aqui. O curador, no caso do incapaz, cônjuge, companheiro, não precisa ser casado, basta a união estável, ascendente, descendente ou irmão, somente esse e sempre a presença de um advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com a indicação daquelas que pretendam produzir. Ao pedido de revisão, e nesse pedido eu digo, as provas são essas, ou eu digo, as provas serão essas. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade ou que tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Portanto, quem é a autoridade competente para a admissibilidade no pedido de revisão? Pode ser em 2 casos. O primeiro caso pode ser a autoridade que aplicou a penalidade. A autoridade que aplicou a penalidade. Ou aquela que tiver confirmado em grau de recurso. Por exemplo, eu entrei com recurso, eu apliquei a penalidade. O funcionário me envia o recurso. Eu envio para o meu superior. Ele confirma a penalidade. Se o meu superior confirmou a penalidade, ele vai ser a autoridade competente para admitir a revisão. Então, é aquela que der a última decisão que poderá admitir a revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Nessa parte aqui, não é simplesmente a admissibilidade, é o processamento para a decisão final. Então, aquela autoridade ela vai admitir o pedido, bem como vai deferir o processamento, ou seja, ele vai verificar que realmente aquele pedido, aquele fato novo na alegação da revisão é viável, é verdadeiro, é verossímil, então ele vai deferir o processamento e encaminhar para a decisão final. E neste caso da decisão final, está no artigo 319. Deferido o processamento da revisão, quem faz isso é aquela autoridade que nós vimos no 318. Será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. O que isso quer dizer? Após o processamento, todo este material vai para a mão do procurador do Estado, que não tenha
funcionado, não tenha atuado naquele procedimento que resultou na punição. Então, portanto, tem que ser deve ser outro procurador para tomar a nova decisão, para avaliar e dar a decisão final daquela revisão. Então, o procurador que não tenha funcionado o procedimento, a autoridade que aplicou a penalidade, ele vai enviar o deferimento do processamento para o procurador que não tenha funcionado naquele procedimento disciplinar, ele vai então avaliar, vai dar a decisão final para aquele pedido de revisão. E o artigo 320. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento, ou seja, um anexo dos autos originais, e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer o rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. Neste caso, o procurador, com todos os documentos em mãos, ele vai pedir o apensamento dos autos originais. Ele vai pedir que aqueles autos originais sejam anexados juntamente com esse de revisão. E ele vai avaliar o todo e vai notificar o interessado para, no prazo de 8 dias, oferecer as provas. Bem, traga para mim as provas que você quer apresentar para confirmar a sua alegação ou requerente para outras provas que pretenda produzir. Parágrafo único. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nessa lei complementar para o processo administrativo. Portanto, quais seriam essas regras observadas? Número de testemunhas, impedimento e todas as outras regras, aquelas pessoas que estão desobrigadas a testemunhar. Então, as mesmas regras do processo administrativo serão aplicadas aqui para o procedimento da revisão. 321. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Portanto, aqui nós estamos falando de julgar a decisão da revisão, ela pode alterar a classificação da infração, de, por exemplo, demissão para suspensão, de suspensão para multa, pode absolver, eu sou inocente, pode modificar a pena, como foi falado, até mesmo anular o processo. Encontra-se uma nulidade no processo, uma prova ilegal, torna-se o processo nulo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Ou seja, vai restabelecer todos os direitos que eu havia perdido de acordo com a minha pena sofrida. Disposições finais. Não é mais processo, não é mais revisão. Agora é disposições finais, pouca incidência em prova. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Dia do funcionário público estadual do Estado de São Paulo, 28 de outubro. Guarde pelo menos a data, 28 de outubro. Os prazos previstos nesse estatuto serão contados por dias corridos. Nunca vi uma questão aí, mas dias corridos, informação nova. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo e feriado ao facultativo para o primeiro dia útil seguinte. Não se conta o prazo inicial. Imagina que eu recebo na segunda-feira o prazo de 3 dias para apresentar minhas testemunhas para a sindicância. Então não conta segunda. Então terça, quarta e quinta. O primeiro dia não conta. Prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo e feriado, ou ponto facultativo, para o primeiro dia útil seguinte. Caiu no sábado, não conta. Domingo não conta, joga para segunda-feira para contar o próximo dia. 324. As disposições deste estatuto aplicam-se aos extranumerários, exceto no que colidirem com a precariedade da situação no serviço público. Extranumerários eram funcionários públicos uma categoria que existiu antes da Constituição de 1988 e era para funcionários não concursados. Então, para a nossa prova, não há perigo, não há problema para a nossa prova. 325. Aplica-se aos atuais funcionários interinos as disposições deste estatuto, salvo as que colidirem com a natureza precária de sua investidura,
em especial as relativas a acesso, promoção, afastamento, aposentadoria voluntária e as licenças previstas nos itens 6, 7, 9 e do artigo 181. Essa interinidade, isso também já não existe, já está extinto. Aqueles funcionários que antigamente eram os interinos, eles tiveram que passar por um procedimento para efetivarem, e não existe mais a efetivação sem concurso público. Então, é um artigo também sem importância para a nossa prova. O artigo 326 diz que serão obrigatoriamente exonerados os ocupantes interinos de cargos para cujo provimento for realizado concurso. Foi realizado um concurso para determinado auxiliar administrativo. Havia vários cargos de interinos ali. O que ocorre com eles? Ocorreram, perderam emprego. Então, somente por concurso público hoje pode-se admitir o serviço público, fora os casos de livre exoneração e nomeação cargo de confiança. Parágrafo único. As exonerações serão efetivadas dentro de 30 dias após a homologação do concurso. Foi o que ocorreu também para a nossa prova, sem interesse. Artigo 127 revogado. Artigo 328. Dentro de 120 dias, proceder-se-á o levantamento geral das atuais funções gratificadas para efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos encargos por elas atendidos. Para a nossa prova, também não há interesse. Parágrafo único. Até a implantação do sistema de que trata esse artigo, continuarão em vigor as disposições legais referentes à função gratificada. Todos esses aqui, pessoal, a função deles é disciplinar o serviço público, mas para a nossa prova não há menor interesse. Artigo 329. Ficam expressamente revogadas as disposições de leis gerais ou especiais que estabeleçam contagem de tempo em divergência com o disposto no capítulo 15 do título 2, ressalvada, todavia, a contagem nos termos da legislação ora revogada do tempo de serviço prestado anteriormente ao presente estatuto. A Lei 1309 de 51 e as demais disposições atinentes aos extranumerários e algumas leis, 330 vetado, 321 revoga-se as disposições em contrário. Pessoal, nós terminamos aqui o nosso estudo. Todas essas aqui são artigos, incisos, sem matéria de prova. Então nós terminamos aqui esse trabalho de teoria e na próxima aula eu começo várias questões de concursos públicos. Eu vou intercalar questões que já caíram em concurso público da VUNESP e outras questões que eu não encontrar, eu farei questões para que a gente faça uma revisão completa da matéria que a gente estudou. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.